2 de abril de 2026, estamos no 5º ano e no dia 38 desde o início da invasão total. Sejam bem-vindos, eu lhes dou as boas-vindas ao relatório de situação. No relatório de hoje, vamos analisar um ataque maior a aeródromos, também vamos ver novamente ataques a refinarias, assim como a declaração da Rússia de que conquistaram totalmente a região de Luhansk, além de muito mais. Vamos começar desta vez. Bem na parte de baixo do mapa, houve um ataque ucraniano de grande escala no aeroporto de Kirovsk, na Crimeia. De acordo com as informações atuais, vários alvos de alto valor foram atingidos ao mesmo tempo. Dizem que 4 drones de reconhecimento do tipo Orion foram destruídos, assim como uma base para drones pesados, que são lançados da Crimeia em direção à Ucrânia. Além disso, relatou-se a perda de uma aeronave de transporte. De uma aeronave especial do tipo Antonov 70 e 2P, assim como a destruição de um sistema de radar. Foram utilizadas, aparentemente, drones FP2, com ogivas relativamente grandes, na faixa de 60 a 100 quilos, o que indica ataques direcionados contra a infraestrutura fixa e valiosa, e não apenas contra pequenos alvos para os quais o FP2 normal é usado. Isso mostra que houve planejamento lógico no ataque, principalmente contra alvos valiosos como radar ou aeronave maior. Especialmente a possível perda do Antonov 70 e 2P é bastante notável, pois essa plataforma é usada, entre outras coisas, para combater alvos marítimos, principalmente no contexto dos drones navais ucranianos, que têm repetidamente atacado a costa da Crimeia. A perda afeta diretamente a capacidade de detectar e combater essas ameaças precocemente. Ao analisar a escolha dos alvos, também fica claro que várias camadas foram abordadas ao mesmo tempo. Por exemplo, os drones de reconhecimento do tipo Orion foram atacados, assim como a liderança e a estrutura da base, como o próprio local dos drones, os sensores como o radar e uma aeronave bastante especializada. Isso sugere um ataque que busca comprometer todo o sistema, especialmente a defesa contra drones, e não apenas causar perdas individuais. Nesse cenário, a operação dos drones navais ucranianos ganha destaque, pois, se as defesas contra drones forem enfraquecidas, cria-se ao menos uma janela em que esses sistemas podem ser usados de forma mais eficaz, seja contra navios ou infraestrutura costeira como docas. Uma filmagem aérea de drone mostra o resultado de um ataque russo com motocicletas contra posições defensivas ucranianas, ou melhor, apenas contra as posições avançadas. Vários veículos e soldados estão à frente de uma barreira de arame farpado e dos chamados dentes de dragão, que chamo de dentes de leite de dragão. Destaca-se o desenrolar da ação. As forças atacantes criaram ou aproveitaram uma brecha na barreira para avançar rapidamente. É nesse ponto que a defesa ucraniana atua de forma direcionada, porque o conceito de ficar diretamente atrás da barreira ou cavar trincheiras ali, tornando-se vulnerável novamente, simplesmente não existe do lado ucraniano. Porque eles esperam até que o movimento esteja mais canalizado. Quando os motociclistas tentaram passar pela brecha, foram atacados de forma direcionada, provavelmente por drones. Isso também explica porque as perdas se concentram exatamente nesse ponto de estrangulamento. Isso mostra de forma bastante clara o verdadeiro propósito dessas barreiras. Elas não servem tanto para impedir completamente ataques a longa distância e em corredores largos, mas sim para direcioná-los e canalizá-los. Partes destruídas da defesa são deixadas abertas de propósito, forçando os atacantes a usar passagens onde ficam vulneráveis. Esse efeito é ainda mais forte em unidades rápidas e levemente blindadas, como motocicletas. Elas só têm velocidade enquanto podem manobrar livremente. Quando o movimento é limitado a um corredor estreito, isso se torna um alvo previsível. O Ministério da Defesa da Rússia anunciou em 1º de abril a tomada completa da região de Luhansk. No entanto, o lado ucraniano rejeita essa versão e fala de mais uma notícia de sucesso propagandística sem base real. Eles também fazem referência a uma piada de 1º de abril. De acordo com unidades ucranianas, especialmente a 3ª Brigada de Assalto, ainda há forças próprias na parte oeste da região. Trata-se dos pequenos trechos próximos à fronteira com a Oblast de Donetsk, que marquei para vocês no mapa Deep State. Lá, tropas ucranianas seguiriam mantendo posições. Assim, a situação nesse trecho quase não mudou.
A Rússia controla a maior parte da região, cerca de 99,9% de toda a área, mas ainda não conseguiu expulsar completamente as últimas posições ucranianas restantes. Então sim, eles controlam quase toda a região, mas anunciam a conquista completa, o que por sua vez não corresponde à verdade. Destaca-se que relatos de sucessos semelhantes já surgiram várias vezes antes. Portanto, não se trata da primeira declaração desse tipo, mas sim de uma repetição de um padrão já conhecido. A importância de Luhansk continua igualmente alta. A região faz parte do Donbass e tem ligação estratégica com a Rússia. Um controle total teria, acima de tudo, um valor simbólico e político, especialmente porque desde o início da guerra esse tem sido um dos objetivos centrais. E desses, a Rússia ainda não conseguiu cumprir nenhum, isso após 1499 dias de guerra. E sim, uma vitória simbólica, ou uma mensagem simbólica ou política, é agora realmente importante para o lado russo, porque sua nova ofensiva já está em andamento há 2 semanas, sem qualquer sucesso significativo. Antes, conseguia relatar mudanças diárias no mapa durante ofensivas, mas nesta, quase nada ocorre mesmo após 2 semanas. E do lado russo, isso não começa como uma avalanche, de modo que pequenos ataques evoluem para combates maiores e depois para batalhas de verdade. Não, do lado russo é exatamente o contrário. Lá, normalmente, eles atacam com tudo o que tem desde o início, e com o tempo vai diminuindo cada vez mais. Mas aqui, praticamente não vemos nada, exceto que os números diários de baixas estão um pouco mais altos do que o normal. Atualmente, tudo indica que a linha de frente segue bastante estática, com combates limitados e sem mudanças decisivas. Em Ufa, a capital da República Russa do Bashkortostan, a refinaria Vashnev-Neu aparentemente foi alvo de um ataque de drones ucranianos. Relatos falam de um impacto dentro da instalação, mas detalhes precisos sobre a extensão dos danos ainda não estão disponíveis. A refinaria integra um dos maiores polos de processamento da Rússia e faz parte de uma ampla rede de extração, processamento e transporte. Um impacto pode ter consequências além do local atingido, dependendo da área. Também é notável a profundidade do alvo mais uma vez, já que Ufa fica bem no interior da Rússia, o que afasta esse alvo da linha de frente. Então, se unidades centrais de processamento foram afetadas ou não, ainda não está claro, talvez devêssemos esperar mais algumas horas. O decisivo será se a produção precisará ser limitada ou se as operações poderão ser retomadas após um curto período. Segundo Pavlo Paliza, a Rússia continua com o objetivo de alcançar o controle total sobre o Donbass. Paralelamente, atualmente está sendo exercida pressão com ataques à infraestrutura crítica na Ucrânia. A junção de ações militares na linha de frente e ataques ao setor de energia e processamento e a infraestrutura de abastecimento indicam uma abordagem que não visa apenas ganhos territoriais, mas também aumentar a pressão sobre a sociedade ucraniana e as estruturas estatais, como já vimos nos últimos anos. Segundo Paliza, o foco ucraniano está em vários níveis ao mesmo tempo. Isso inclui o fortalecimento da própria capacidade de defesa, a estreita coordenação com parceiros internacionais e também a adoção de medidas preventivas para enfrentar ameaças antecipadamente. Essas declarações oferecem, assim, uma pequena visão sobre a percepção estratégica atual em Kiev. Forças russas atacaram Kharkiv um total de 11 vezes com foco no distrito de Kievski da cidade. O que chama especialmente a atenção é o uso inédito de drones a jato contra uma cidade como Kharkiv. Esses sistemas se diferenciam claramente de outros drones Shahed, são mais rápidos, mais difíceis de detectar e reduzem consideravelmente o tempo de reação da defesa aérea. Isso parece ter desempenhado um papel bastante interessante agora, pois parte dos drones que se aproximavam pôde ser interceptada, mas outros provavelmente conseguiram passar. Escolher um distrito urbano tão denso mostra que esses ataques não visam só alvos militares, mas também buscam criar pressão em áreas urbanas. Para nós, aliás, esse é um drone Geran 3, que é o sucessor mais rápido do Geran 2, ou seja, a cópia licenciada do Shahed 136. Não há ganhos territoriais a relatar hoje, tanto do lado russo, que está no meio de uma ofensiva, praticamente não se ouve nada, na verdade, absolutamente nada. A ofensiva local ucraniana na região de Rudyazpol também ficou mais ou menos silenciosa,
E com isso, agradeço a todos os assinantes, membros do canal e a Algo Crew. Um agradecimento especial vai para Coronel Lothar Dreneck, é o último. Eu sou Arjen Meyerhofer. Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. E até o próximo relatório de situação.